Bem, meus irmãos, Márcio Gualberto, deputado estadual, eu gostaria de trazer uma notícia para vocês, principalmente para você, morador do Rio de Janeiro. No momento em que nós, da área de segurança pública, pessoas de bem, estamos lutando para combater a criminalidade, no momento em que nós estamos lutando para que os presídios não sejam motéis, colônias de férias, no momento que nós estamos lutando para que os presos, principalmente aqueles considerados de alta ou de altíssima periculosidade, não tenham nenhum benefício, justamente neste momento em que a cidade, em que a sociedade do Rio de Janeiro se levanta, se ergue contra isso, o principal homem de confiança do prefeito Eduardo Paes, o deputado federal Pedro Paulo, braço direito do prefeito Eduardo Paes, que por sinal é o principal aliado do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, o Pedro Paulo usa da tribuna da Câmara Federal, acreditem se quiser, para defender o benefício das saidinhas para os presos. Saidinhas que foram responsáveis por vitimar vários trabalhadores, várias pessoas, quando presos sanguinários tiveram esse benefício concedidos e logo após saírem da cadeia, fizeram mais uma, mais duas, mais três, quatro, várias vítimas. É um absurdo. Se você não acredita, veja o que o deputado federal Pedro Paulo, braço direito do prefeito Eduardo Paes, falou no seu discurso apaixonado na Câmara Federal. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu uso essa tribuna para falar pela liderança do governo. E para que o plenário não fique esquizofrênico daquilo que eu vou falar, obviamente falando pela liderança do governo, eu vou falar contra o projeto que está sendo discutido, contra o que foi feito em relação ao caminho da extinção da saidinha. Por que esquizofrenia? Porque eu, deputado Pedro Paulo, sou o autor do projeto original. O projeto original que eu apresentei nessa casa, deputado Orlando, foi em 2011. E por que eu apresentei esse projeto em 2011? Porque assim como toda a população, nós nos indignamos com essa situação que acontece pelos problemas de critério da saída temporária, crimes que acontecem. Crimes como nós vimos, por exemplo, em Minas, que aquele que estava em saída temporária cometeu um assassinato. Ou como, por exemplo, acontece no meu estado, o Rio de Janeiro, aqueles que são concedidos o direito à saída temporária, chefes de facção criminosa. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que o meu projeto original ele não previa a extinção da saidinha, a extinção do mecanismo da ressocialização. E por que aconteceu essa desfiguração? Porque em 2022 eu também não estava nessa casa e essa casa votou pela extinção completa. Daí o projeto foi ao Senado e o Senado flexibilizou o projeto, incluindo a permissão da saída para trabalho e para estudo. Em que pese o meu mais absoluto respeito pelo deputado Derrite, que é secretário de Segurança e relatou esse projeto na casa, ou pelo senador Moro, que fez a inclusão da permissão da visita para estudo e trabalho, nós estamos aqui, deputadas e deputados, acabando com o mecanismo da ressocialização. Porque só ir para estudar e trabalhar não é ressocializar. Nós temos nesse país, o último dado do sistema de segurança penitenciária, 640 mil presos. Desses, 118 mil estão em regime semiaberto. E desses, para a gente só dar o dado da saída de Natal, foram 55 mil que tiveram direito à saída temporária de Natal. E desse número, 5% não saiu no prazo. Não quer dizer que ele não voltou, não. Ele pode ter voltado depois, mas perdeu o prazo. E perdeu o direito à saidinha, porque é o que a LEP determina. E aí nós estamos dizendo o seguinte, por conta desses 5% que saíram, por exemplo, sem o monitoramento, a monitoração eletrônica, que era o que previa o meu projeto, que poderia reduzir a zero esse não retorno, nós vamos acabar com o direito de todos aqueles, por exemplo, 55 mil que começaram um processo de ressocialização. Nós estamos por um problema de uma minoria e que poderia ser controlada e contida, deputado Chico Alencar, extinguindo esse direito para a grande maioria. Nesse total, deputada Fernanda, que estão em regime semiaberto, tem mais de 5 mil mulheres que vão perder esse direito. Mulheres que são mães e que estão ali fazendo um esforço enorme para progredir na pena, para ter bom comportamento dentro do presídio e que tem um direito que está constituído na Lei de Execuções Penais há mais de 30 anos, que a chance de ressocialização será perdida. Senhoras deputadas e senhores deputados, não existe prisão perpétua no Brasil. Não existe condenação de morte nesse Brasil. Todos esses 64 mil presos que estão no sistema, lotados, abarrotados em condições subhumanas, vão voltar
para as ruas. E nós vamos acabar com esse instrumento porque nós não fomos capazes de evitar que aqueles que saem e que tem que estar preso mesmo cometeram algum delito. Quer mais um dado desse delito, deputado Orlando? Em São Paulo, seu estado, nós tivemos no Natal, em São Paulo, cerca de 35 mil presos em regime semiaberto que tiveram direito à saidinha. Desses, 5% não retornaram ou atrasaram o retorno. Mas sabe quantos destes? E isso é permitido porque a estatística de São Paulo é mais completa do que todos os outros estados. Só 81 cometeram algum delito nessa saída de Natal. 0,23, esse é o dado do Senaspen. 0,23 cometeram um delito. Então, por causa de 81, nós vamos prejudicar 35 mil que tiveram esse direito para que aos poucos ele faça a ressocialização. Senhores deputados, assim como todo e qualquer brasileiro, e eu falo isso porque eu tenho diversos eleitores, pessoas que me mandam nas redes sociais, mas deputado, você vai votar contra o projeto? É porque o dado e a realidade não me convencem. Não me convencem que a energia que está sendo colocada para suprimir esse direito, ela vai ter resultado prático no problema que nós temos no sistema carcerário, no sistema penitenciário. E aí, como bem disse o deputado Derrite, isso não vai reduzir os indicadores de segurança pública, mas ao contrário, isso vai causar no sistema penitenciário, sim, uma profunda revolta. Porque a quantidade, por exemplo, de presos que estavam progredindo seu direito e que de uma hora para outra nós vamos interromper esse direito. Senhoras deputadas, senhores deputados, o Supremo Tribunal Federal, há menos de um ano, na pessoa do presidente do Supremo, ministro Barroso, entregou pessoalmente ao Ministério da Justiça uma DPF que foi votada dos 11 ministros, 10 a favor, trazendo os problemas do sistema prisional brasileiro. Inclusive os problemas de extensão e do regime, entre regime aberto e regime fechado. Inclusive a supressão de direitos de mulheres do sistema prisional. Senhoras deputadas e senhores deputados, para finalizar, nós temos que rasgar esse projeto e voltar ao novo. E eu farei isso se for aprovado nessa casa, apresentar um novo projeto, porque nós não podemos acabar com a ressocialização. Como vocês acabaram de perceber, o deputado federal Pedro Paulo, principal aliado do prefeito Eduardo Paes, deveria defender apaixonadamente um trânsito melhor, sem engarrafamentos, um Rio de Janeiro sem enchentes, sem desordem urbana, um Rio de Janeiro onde os turistas pudessem andar tranquilamente, com árvores podadas, com iluminação pública de qualidade, com praças novas, reformadas, sem perigo de que as crianças se machuquem ao usá-la. Enfim, o deputado federal Pedro Paulo, aliado de Eduardo Paes, deveria estar defendendo apaixonadamente um Rio de Janeiro com essa excelente estrutura, possibilitando para os seus moradores uma qualidade de vida. Mas não, em vez disso, como vocês acabaram de ver e ouvir, o deputado federal Pedro Paulo está defendendo benefício para criminosos. Isto é um absurdo completo. Nós não podemos permitir mais isso. Portanto, senhores, este ano, nós que somos cidadãos do Rio de Janeiro, nós que estamos cansados de tantos sofrimentos, nós teremos a oportunidade de escolher se vamos continuar com estas mesmas pessoas nos governando ou se vamos lutar e fazer com que haja uma grande renovação na Prefeitura do Rio de Janeiro. O que não dá mais é para que nós tenhamos à frente da Prefeitura pessoas que defendam criminosos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.